Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Então hoje nós vamos mais uma aula de História e vamos trabalhar na aula de hoje a formação dos Estados Nacionais. Isso aqui no processo da Europa. Como é que se formam esses primeiros estados, tá bom? Nacionais. Qual era o pensamento? Qual era a visão desse momento da história? Então a gente vai entender tudo isso a partir de agora. Então fiquem com a explicação da prova. Primeiro ponto. Quadro geral anterior à formação dos Estados Nacionais. Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem aí é como é que estava organizada essa sociedade antes de chegar aos Estados Nacionais. Primeiro ponto, era uma sociedade baseada em feudos. Lembra quando a gente estudou o feudalismo? Então, o feudalismo seria, uma grande extensão aí de terras, uma grande estrutura de terra, que a gente tinha feudos, que seriam ali dominações, pequenas porções dominadas, por um nobre. Então, isso daí seria um feudo. E aí, cada feudo tinha sua própria organização. Então, a sociedade naquele momento era mais fragmentada. A partir da formação dos Estados Nacionais, a gente teve uma unidade, uma junção, desses feudos, e por consequência, aí a gente vai ter uma formação da identidade de nação. Não são mais feudos separados, e sim uma grande nação. Então, esse processo aqui é interessante que vocês vão compreender a partir disso, ok? Desse entendimento. Então, começa aqui, entre o século, principalmente o século XI, e aí vai até o processo aí dessa formação, vai até o século XV e o século XVI ali, é onde a gente tem essa formação desses estados nacionais. É importante que a gente observe que, que o modelo feudal, foi se esgotando, Essa forma de ter a questão dos feudos, como um modelo mais interessante, foi ficando aí para trás. E a gente foi começando a vislumbrar, a visualizar, turminha, uma nova forma de administração. Principalmente a partir de dois fatores, O primeiro foi o renascimento comercial. Por que, professora, renascimento comercial? Sétimo ano. A gente tinha já um comércio, nas grandes civilizações antigas, como a Grécia, Roma, já se tinha a questão muito do comércio. Só que quando essas grandes civilizações começaram a entrar em processo de queda, decadência, as populações que já estavam acostumadas com esse comércio, que residiam já em espaços mais urbanos, ficaram com medo das invasões que aconteciam principalmente nas cidades e foram se refugiando nos espaços rurais, no campo. E aí, quando eles voltaram para o campo, essa população, a questão do comércio ficou em decadência também. E aí, quando ele fala renascimento comercial, é quando a gente volta, tem esse sentido de que as pessoas deixam de novo o campo e voltam para a cidade para cultuar e trabalhar principalmente essa questão comercial. E o segundo, o surgimento dessa classe nova, que seria a burguesia, que vai ser justamente quem impulsiona, a partir do rei, aí, essa formação desse Estado aí nacional. A burguesia fez com que as cidades crescessem, porque retornaram ao modelo comercial, então fez com que a gente tivesse uma nova forma de urbanização, rivalizando aí com a nobreza. Oxente, por que a burguesia rivalizava com a nobreza? A nobreza queria a permanência do feudo, de modo geral. Queria a permanência dos feudos, Então, cada feudo tinha a sua própria nobreza. Já a burguesia, não. Colocava um sentido mais amplo, mais único. Por quê? Porque eles habitavam os espaços das cidades. Então, olha aí o grande impasse, olha aí surgindo esse conflito e, por consequência, os Estados Nacionais. E foi justamente essa disputa entre nobreza, nobres e burguesia que levou ao surgimento dos Estados Nacionais. Essa grande disputa que a prova colocou aí para vocês. Entendemos como é que estava organizado aí todo o processo? Perfeito! Então, vamos lá, dando continuidade. No final da Idade Média, já havia, dentro do feudo, uma grande crise econômica. Então, os feudos já não estavam conseguindo mais se manter. E por que, professora, houve essa crise aí no feudo?
principalmente por conta das cruzadas. As expedições, né, voltada mais aí para a questão da Igreja Católica, que foi em busca da Terra Prometida, da Terra Santa, Jerusalém. E aí, cada nobre fazia a sua própria, né, tinha o seu próprio exército e ia atrás aí dessa questão das cruzadas. Só que, turminha, isso daí era uma coisa extremamente cara, porque naquele momento a nobreza não tinha seu exército mesmo, então eles compravam, tá bom? Eles faziam isso a partir dos mecenas, que eram pessoas, soldados, que eles tinham que comprar para poder defender a causa. E aí ficou extremamente cara, ok, turminha? Essa questão aqui feita pela nobreza. E isso gerou a crise aqui no clero, tá bom? Então entendam aqui que houve essa crise aqui no modelo feudal, né? Então, essa crise aí vivenciada foi justamente em função das derrotas nessas cruzadas, que, né, já tinha um investimento muito grande e com a derrota aí ficou pior, né? E aí, por conta disso, além dessa situação aqui dentro do feudo, turminha, nós tínhamos o quê? Uma burguesia, né, muito fervorosa, pedindo que a gente tivesse aí um Estado Nacional, uma unificação do território. E por que essa burguesia queria essa unificação desse território? Porque, gente, naquele momento, a burguesia ela vivia do comércio, não é isso? E aí ela tinha que andar de diversos territórios, diversos feudos para poder vender aí seu produto. E em cada feudo tinha um imposto diferente. Então, cada feudo ele tinha que pagar um imposto diferente. Se tivesse uma unidade, uma unificação territorial, não. O imposto seria um imposto único, cobrado por uma figura única. Então, para a burguesia seria muito mais vantagem aí uma unificação territorial. E é esse ponto que marca aí o que a Pro está dizendo. A vontade da burguesia com a crise da nobreza. E aí surge nesse quadro a situação mais tranquila, é a situação do rei, né, do próprio rei. Aqueles reis que já tinham uma situação aí mais estabilizada, né, que já mostrava seu poder, ele tinha aí essa questão de cobrar os impostos dos comerciantes, né, dos burgueses, e tinha que manter aí a nobreza sob controle, né? Então, o rei estava aí numa situação mais favorável impossível. O quadrozinho simples para vocês entenderem é que os burgueses queriam um governo forte, né, que lhe garantisse negócios, né, e segurança. E um imposto único, um território único para se ter um imposto único. A nobreza buscava, por meio de um governo forte, né, por fim, a questão das revoltas camponesas, que já estava acontecendo por conta da crise que eles mesmos provocaram. E os reis, né, tinham essa função de equilibrar, né, esse conflito entre a nobreza, os camponeses e a burguesia. Então ele estava ali numa função mais tranquila. E é nesse sentido, sétimo ano, que surgem os estados nacionais. Ok? Nesse sentido de você estar aí tentando, né, controlar e essa disputa aí, principalmente da nobreza e da burguesia. Ok? Entenderam o sentido aí que a nobreza queria? Entenderam o sentido que a burguesia queria também? Então, por isso, a gente tem essa formação aí desses dois momentos. Então, o conceito de Estado-nação. Entendam o seguinte. Esse processo que a Pro narrou agora para vocês, ele não é um processo rápido, que aconteceu aí de forma tranquila. Ele é um processo demorado. E aí as formas de consolidar um Estado, ele não é algo fácil. Era um processo, né, que movimentava demais, ok? Entender esse sentido aí no sentido de um Estado-nação. A Europa vivia, né, há cerca de 1000 anos sobre a questão do feudalismo, vivendo uma forma de governo feudal. Então, era extremamente difícil você agora, né, de repente, começar aí uma nova forma de organização do território. A aliança entre o rei e a burguesia, né, foi decisiva para que surgissem os primeiros estados. Uma aliança que eu posso dizer que não é uma aliança mesmo, né? Era um processo de cooperação. Por quê? Porque os reis precisavam dos burgueses, porque eram os burgueses que iriam financiar essa construção desse Estado-nação. Quando eu falar Estado-nação, é como se fosse o país, minha gente. Então, a formação desses primeiros países. Deixando o feudo,
de lado, né, a fragmentação do território e esses estados modernos, com a figura de um rei, né, mais estruturado e que ele organizava esse território todinho que antes era fragmentado, né, por feudo. Então percebam que dá uma unidade aí nesse território. Então a aliança entre o rei e a burguesia foi fundamental para que esses estados aí nacionais tivessem a chance de acontecer. E o povo demorou a entender como é esse processo, né? Como assim um estado agora? Não são mais feudos? Estado? Como é que a gente vai ser organizado? Como é que a gente vai ser aí, né, governado? Até porque a última experiência de um estado nacional seria no período aí romano, né? E eles passaram aí um grande período se organizando de forma diferente. Então, percebam aí como a história ela vai se linkando uma coisa com a outra. Vocês precisam entender isso para compreender o que é para estar colocando, tá bom? Então, observem aí. E aí, eles demoraram a entender, mas finalmente conseguiram entender que, a partir daquele momento, era o rei que mandava. E eles tinham que obedecer àquela figura ali central. O que é uma nação? Né? É para vocês entendam essa conceituação que vai ser colocada agora para vocês. Nação, como o próprio nome está dizendo, né, é um conjunto de pessoas, né, que tem características, cultura, língua comum. Isso é uma nação. Mas para além de você ter características comum àquele povo, né, e aí vai dar o sentido de nação, eles tinham uma história em comum. Então a nação é um conjunto de povo que tem uma história em comum, além de uma língua, além de uma cultura também comum. Então, toda nação ela vai ter essas características. Quando eu vou agora até trazer para uma questão, quando eu falo, a nação é flamenguista, rubro-negra. Então, são aquelas pessoas que torcem, né, para um determinado time. Vocês já sabem aí qual é, né? Então, percebam que esse sentido de nação está muito voltado à questão cultural, a uma questão de uma mesma língua, de uma mesma história. E é basicamente nesse sentido aqui que a gente vai trazer. Então, conceito de nação apresentado para vocês aí, né, como também o livro coloca e discorre aí também bem direitinho. Mas entendam que nação é esse coletivo de pessoas com uma cultura, né, com uma língua comum, né, com traços aí, né, inclusive religiosos, mas que vai além, tem uma mesma história. Um estado. O que é um estado? Para a gente ter aqui a função de um estado-nação. Um estado vai ser o conjunto político-administrativo. Vai ser aquela pessoa que vai gerenciar um determinado território, um determinado povo. Então, vai ser as instituições, né, que administram e que também dá os limites, ou seja, que criam as leis. Então, é um conjunto, né, político-administrativo composto, né, de um corpo de regras e de instituições que organizam. Então, quando eu falo Estado brasileiro, eu estou falando de quem? De quem vai gerenciar os três poderes, né? Aí, no caso, quem vai gerenciar o nosso país. Então, esse sentido de Estado-nação está muito voltado a isso. Entendemos? 7º ano, conceito fundamental aí para vocês. Então, se apropriem, peguem para vocês. Organização de um Estado absoluto. Então, a partir desse momento, a gente deixa de ter os clérigos e passamos a ter um Estado absoluto, onde o rei era a figura central e organizava todo aquele estado ali, né, apoiado na nobreza e na igreja, né, então apoiado aqui na nobreza e na igreja, e que tinha o apoio da burguesia, o apoio financeiro, que era a burguesia que ia financiar. Então, esse daqui é o esquemazinho dos estados a partir desse momento. O que eu queria colocar aqui para finalizar o nosso entendimento? A formação dos estados modernos, dos estados nacionais modernos, turminha, serviu, né, como uma necessidade aí da forma atual que a Europa estava ganhando. Então, esses estados veio como, né, uma outra forma para aquele momento que a Europa estava passando. E é por isso que a gente surge aí, a gente tem esses estados aí nacionais, né? Os feudos davam lugar a um único estado forte e organizado. Principalmente aí a partir da figura do rei, financiado pela burguesia, né? A Europa se organiza desde essa organização todinha política, né? Fazia referência justamente ao que foi, aos modelos anteriores, né? Que tinha sido aí, né? Grécia, Roma, nesse momento. Então eles vinham com uma sociedade aí mais voltada para o absolutismo,
ok? Depois vai se romper esse modelo, mas está entendendo como é que forma as sociedades absolutistas na Europa. E aí vamos ver os principais motivos que levaram a isso. Em síntese foram as mudanças, né, aqui muito ligada à economia, que a Pro já falou, né, com o advento da burguesia, com o renascimento aí do comércio. Então, punho aqui, né, essa questão econômica vai ser um ponto muito forte. A aliança com a Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica vai possibilitar também essa questão que o rei figure como essa figura aí tão importante. Por quê? Porque ela vai apoiar e vai dizer que é, inclusive, uma questão aí divina, né? E aí, para pagar tudo isso, o rei cria impostos, né, que seriam pagos à igreja, né? Para que ela apoiasse aí nesse sentido. O surgimento da classe burguesa, né, e sua consolidação, né? Então, a burguesia aqui vai entrar nesse processo também. E a crise dos servos, né? Então, os nobres já não estavam mais conseguindo controlar seus servos, né? Os servos eram aquelas pessoas que trabalhavam no feudo, né? Nos feudos. E aí a nobreza não estava mais conseguindo fazer isso. E aí precisava de uma figura acima para controlar esses servos, né? Então, esse daqui vai ser os principais pontos para a formação dos estados nacionais. Entendemos, turminha, a introdução que a Pro fez, para a gente poder na próxima aula dar seguimento e conhecer, né, cada formação de cada estado. Então, estado-nação aí, né? Então, entendam que a gente sai do modelo fragmentado e vamos para o modelo unificado. Essa é a principal ideia que vocês precisam cultuar aí, sétimo ano, para poder fazer esse entendimento. Tranquilo, meus amores? Né? Então, a Pro, espero que vocês tenham entendido, né? Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula.